Uma das questões mais importantes em todas as religiões é a questão da autoridade. Por qual autoridade acreditamos no que acreditamos e por qual autoridade ensinamos o que nós ensinamos? Não podemos concordar sobre nada até que primeiro venhamos concordar em como concordar. Cada vez mais nós temos que pensar sobre a autoridade das Escrituras, no contexto da crise contemporânea de autoridade. Autoridade é uma palavra muito impopular hoje em dia, pois eu não preciso dizer que as pessoas estão em busca de liberdade, e elas têm como certo que a liberdade e a autoridade são mutuamente incompatíveis. Então considere a revolta contra a autoridade no mundo secular. Houve um custo de muitas rebeliões e revoltas, começando, suponho, com a desobediência sobre o Jardim do Éden. Mas talvez nenhum tenha sido tão profundo e generalizado como a revolta que eclodiu na década de 60, quando os chamados movimentos de liberdade de expressão quebraram a Universidade da Califórnia, em Berkeley, e quando os estudantes franceses fizeram barricadas nas ruas de Paris. E ainda estamos presos nesta revolução global, à medida que a antiga ordem dá lugar a uma nova. Vocês concordam comigo que toda a autoridade estabelecida está sendo desafiada hoje em dia? A autoridade dos pais e professores, a autoridade de escolas e faculdades, a autoridade da igreja e do Estado, a autoridade do Papa, a autoridade da Bíblia e até mesmo a autoridade do próprio Deus. Agora, é claro que é certo protestar contra uma autoridade opressora. Mas a mente cristã distingue entre tirania de um lado e autoridade de outro. A verdadeira liberdade combina liberdade da tirania com liberdade debaixo da autoridade. E agora considere a seguir a perda de uma autoridade acordada na igreja. A anti-autoridade de que nós temos pensado agora está se infiltrando na igreja. E se esta está na raiz da confusão teológica nas igrejas do mundo hoje em dia, eu penso, por exemplo, na multiplicidade de denominações protestantes e a nossa tendência patológica de continuar se fragmentando. Ou eu penso nas facções concorrentes das antigas igrejas do Ocidente e do Oriente. Bem, eu penso na controvérsia sobre o Conselho Mundial de Igrejas, cujo a base doutrinária é muito boa, mas apenas mínima. Então eu penso no espetáculo pouco edificante na televisão, de líderes da igreja ocidental, ou eles não sabendo no que acreditam, ou se pensam que sabem no que acreditam, então eles discordam uns dos outros sobre isso. É um estado de confusão teológica. Acho que nós poderíamos até chamá-lo de um estado de caos teológico. E a causa básica disso é a falta de acordo a respeito da questão da autoridade. Bem, em teoria, todos os cristãos confessam que a autoridade é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Senhor. Os seus contemporâneos, se você se lembra, ficaram imensamente impressionados com a sua autoridade. O que é isso? Eles exclamaram. Um novo ensino? E com autoridade. E os escribas não gostaram. E em seguida, após a ressurreição, Jesus declarou: toda a autoridade foi concedida a mim, no céu e na terra. E todo o Novo Testamento assume realmente como certo que a igreja está debaixo da autoridade do Senhor Jesus Cristo ressurreto. Sabe, Charles Lamb, que é britânico, foi um britânico no século XIX. Ele disse, Charles Lamb, este é um teísta, ele disse, se Shakespeare viesse a esta sala, todos nós nos levantaríamos para cumprimentá-lo. Mas se essa pessoa, que ele está querendo dizer Jesus Cristo, se ele entrasse nessa sala, todos cairíamos e tentaríamos agarrar a orla de sua roupa. Agora eu acho que é certo, se Jesus Cristo aparecesse visivelmente hoje em dia, de tal forma
que ninguém questionasse a sua identidade. E se ele fosse falar de uma maneira audível hoje em dia, de tal forma que ninguém possa confundir a sua mensagem, eu suponho que, de forma caridosa, embora eu não tenha certeza de que isso iria acontecer, mas é caridoso supor que a igreja iria ouvi-lo e acreditar e obedecer. Mas o fato é, como sabemos muito bem, Jesus Cristo não vai aparecer e se dirigir à igreja, ou não até o último dia. E nessa hora será tarde demais. Então, a questão diante de nós esta noite é como Jesus Cristo, que detém esta autoridade em suas mãos, como Jesus Cristo fala hoje em dia, como ele exerce autoridade, como ele governa a sua igreja hoje em dia. Essa é a questão com a qual nós vamos lidar esta noite. Bem, vocês vão ver no resumo que há 5 respostas principais que foram dadas à pergunta, que eu pensei que poderia ser útil para dar uma olhada rápida. Primeiro, a católica romana responde que Cristo governa a sua igreja por intermédio do que eles chamam, ou eles nomearam como o magistério, que é uma autoridade de ensino que Deus, eles acreditam ter dado ao Papa e aos bispos católicos que cercavam o Papa. Então, a resposta ortodoxa oriental, que eles procuram por sua autoridade, para o que eles chamam de tradição santa. Mas a tradição santa, para eles, inclui a Bíblia, e o credo, e os 7 concílios ecumênicos, e a liturgia, e os escritos da igreja, dos pais da igreja. E porque a Bíblia, na opinião deles, é parte da tradição santa, ela não está separada dele, não pode ficar sobre ele e criticá-lo. Então seguimos em frente, em terceiro lugar, para a resposta dos teólogos liberais. Eles ensinam que Cristo governa a igreja através da razão individual, ou da consciência individual, ou da experiência individual, ou o que eles gostam de chamar de consenso de opinião educada. Em quarto lugar, há uma posição popular anglicana, que é Cristo que governa a igreja por intermédio do que às vezes é chamado de tribunal de 3x3, da tradição da Escritura. E a razão que é típica, vocês vão concordar, com a doce razoabilidade da igreja anglicana. Eles não gostam de polarizações e optaram, em vez da via média, o meio termo. Mas a quadra 3x3 é, na prática, impraticável. Porque o que acontece quando as 3 autoridades estão em conflito uma com a outra, e com a razão e a tradição das Escrituras, nós devemos ter uma autoridade suprema que está até mesmo sobre as outras. O que me leva à quinta explicação, que é a reforma evangélica, que Cristo governa a sua igreja por intermédio das Escrituras. A Escritura é o cetro real pelo qual o Rei Jesus governa a sua igreja. A tradição e a razão são importantes, pois ambos têm um aspecto vital, um papel a desempenhar na elucidação das Escrituras e na aplicação da Escritura, mas a Escritura tem autoridade suprema na igreja. Bem, essa é a tese que eu vou tentar desenvolver esta noite. A razão pela qual a igreja historicamente se submeteu às Escrituras é que o nosso Senhor Jesus Cristo fez e exortou seus discípulos a fazerem o mesmo, para que a autoridade de Cristo e a autoridade das Escrituras permaneçam ou caiam juntas. A igreja não tem liberdade para repudiar o que o seu Senhor tem afirmado. Bem, Jesus viveu naturalmente entre os 2 testamentos. Quando ele estava aqui na terra, ele olhou para trás, para o Antigo Testamento, que já estava completo. Mas ele também olhou para o caminho, para o Novo Testamento, que ainda não havia começado a ser escrito de uma maneira que ele afirmou que tanto o Antigo quanto o Novo Testamento são obviamente diferentes. Então você vai ver que eu dividi o restante da palestra em 2. A autoridade do Antigo Testamento e então a autoridade do Novo. Considerem comigo
a própria visão de Jesus das Escrituras, como visto em seu uso dela. Submissão pessoal às Escrituras do Novo Testamento é vista em 3 esferas. Uma é vista em sua obediência moral, ou em sua conduta moral. Jesus estava determinado a obedecer a si mesmo, ou se sujeitar a si mesmo o que está escrito sobre ele nas Escrituras. Nenhum exemplo que eu acho que é mais impressionante do que seu encontro com o diabo no deserto da Judéia, quando ele foi tentado a duvidar e a desobedecer a Deus. E a cada tentação astuta, Jesus rebateu com uma citação apropriada de Deuteronômio 6 ou Deuteronômio 8. Para trás de mim, Satanás. Isso é o que Jesus disse para o diabo. Para trás de mim, porque está escrito. Agora você deve ver que a única palavra grega aqui que tocou isso nos escritos era suficiente por si só. Não havia necessidade de discutir o assunto, não há necessidade de argumentar, não havia necessidade de convidar o diabo para a mesa de negociação. A questão já havia sido resolvida pelas Escrituras e permanecia escrito, para então que você não desobedecesse por causa do que está escrito nas Escrituras. Subordinação voluntária do Filho de Deus à Palavra de Deus é excessivamente significativo. Jesus viveu debaixo da sua autoridade moral. Agora, em segundo lugar, nós vemos a sua submissão em sua missão oficial e a sua compreensão do que a sua missão era no mundo. Os evangelhos não revelam realmente como Jesus veio saber quem ele era, sua identidade, o que ele veio fazer ao mundo, a sua missão. Mas deve ter sido assim que ele veio e suportou essas coisas, talvez gradualmente, mas através das Escrituras, conforme Deus falava com ele, através da Escritura, enquanto ele meditava sobre ela. Suas citações do Antigo Testamento pareciam deixar isso bem claro. Portanto, Jesus afirmou ser tanto o Filho do Homem, escrito em Daniel 7, e o servo sofredor do Senhor, em Isaías 53. Ele afirmou ser, como lá em Daniel, Filho do Homem, que viria nas nuvens do céu e a quem todas as nações iriam adorar em sua glória. E ele cumpriu o servo do Senhor em Isaías, pois o servo teve que sofrer e morrer pelos pecados do mundo, e em seguida trazer luz para a nação. Na verdade, eu me pergunto, se você sabe que Jesus fez o que ninguém jamais fez antes, e isso é fundir essas duas imagens, tanto o Filho do Homem, que falou da sua glória, e o servo do Senhor, que falou dos seus sofrimentos. Então Jesus disse que ele deveria entrar em sua glória como Filho do Homem, sofrendo. Pois o Filho do Homem vai, isto é Marcos 14, 21, pois o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Então isso ajudou a explicar o alto senso de Jesus, a compulsão para fazer o que estava escrito sobre ele. Começou quando ele tinha 12 anos, era um menino. Você se lembra que ele disse que não, vocês não sabem que eu devo estar na casa de meu pai? Continuou durante o seu ministério público, Marcos 8:31. O Filho do Homem deve sofrer muitas coisas e ser rejeitado, e após 3 dias ressuscitar novamente. E continuou após a ressurreição. Ele disse em Lucas 24, deve ser cumprido tudo o que está escrito na lei, nos profetas, nos escritos. Por que essas coisas devem acontecer? Qual é a explicação desse sentimento de compulsão que Jesus teve durante toda a vida dele? A resposta é porque as Escrituras dizem que sim. E ele estava determinado a obedecer o que foi escrito sobre ele em relação à sua missão. Tão voluntário e deliberadamente, Jesus se colocou debaixo da autoridade das Escrituras. Isso determinou cumprir a Escritura em sua missão, como em seus padrões morais e seus padrões de sua conduta. Então, no jardim do Getsêmani, quando Pedro desembanhou a espada
e avançou noite adentro e cortou a orelha direita do servo do sumo sacerdote. Você se lembra o que Jesus disse? Ele mandou embainhar a espada de novo. Então, você acha que eu não posso chamar o meu pai e ele me conceder 12 legiões de anjos? Mas como então as escrituras seriam cumpridas? Isso deve ser assim. É um fato notável. Durante toda a sua vida terrena, ele é um menino de 12 anos durante seu ministério público. E de novo, após a ressurreição, Jesus sentiu a compulsão constante das Escrituras sobre ele. E ele manteve uma determinação inabalável de fazer o que foi escrito a respeito dele nas Escrituras. Então, até agora, pensamos sobre a sua submissão em sua própria conduta moral e em sua missão oficial. E o terceiro, em seus debates públicos. Cristo foi uma controvérsia, uma estima na medida, em constante debate com os líderes religiosos da sua época. Eles discordaram dele e ele discordou deles. E o ponto é que, em cada questão ou conflito, Jesus considerava as Escrituras como o último tribunal de recurso. O que diz a Escritura? Como vocês leem ela? Ele perguntava. E, em particular, ele criticou tanto os fariseus quanto os saduceus. Criticou os fariseus por adicionarem coisas às Escrituras. Ele criticou os saduceus por subtraírem coisas das Escrituras. Eles acrescentavam, adicionaram coisas das suas próprias tradições. Então Jesus pôde dizer: vocês têm uma maneira excelente de rejeitar o mandamento de Deus por causa das suas tradições. Vocês colocaram a tradição de vocês acima das Escrituras. Ele disse o que vocês não deveriam fazer. Então ele criticou os saduceus por subtraírem o elemento sobrenatural. Eles não acreditavam no sobrenatural. Jesus disse a eles: vocês estão errados, vocês não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Diz então, em relação ao Antigo Testamento, raramente está além de questionar que o nosso Senhor Jesus Cristo foi pessoalmente submisso a isso, como a palavra do seu Pai Celestial, em sua conduta moral, em sua missão oficial, em seus debates públicos. O fator decisivo para ele foi o que estava escrito nas Escrituras, que resolveu todas as incertezas. E não é exemplo de Jesus contradizendo a Escritura, simplesmente por cumpri-la. Sim, eu sei o que alguns de vocês estão pensando, que estão perguntando sobre suas 6 antiteses no Sermão do Monte. Quando ele disse que vocês ouviram o que foi dito pelos homens, eu digo para vocês fazerem diferente. Bem, é importante para nós entendermos que Jesus não estava contradizendo Moisés. Ele nunca contradisse Moisés. Ele estava contradizendo as distorções e perversões dos escribas em relação a Moisés. Ele não estava contradizendo o que estava escrito nas Escrituras. Ele estava falando o que foi dito oralmente, na tradição, de modo que a evidência dos evangelhos é incontestável no coração, na mente e na vida. Jesus humildemente se submeteu ao Antigo Testamento quanto à palavra de Deus escrita. E porque ele fez, nós devemos também. Agora vocês vão ver no esboço que chegamos agora apenas brevemente a 2 maneiras possíveis de escapar da lógica que nós tentamos desenvolver até agora. E a primeira rota de fuga possível é dizer, bem, ok, Jesus se enganou. Ele pensou que a Escritura era a palavra de Deus e tinha autoridade e que era inspirada, infalível e assim por diante, mas ele estava errado. Essas pessoas dizem, ele estava preso em sua mentalidade por causa da encarnação. E isso ficou limitado, com a limitação de um judeu do primeiro século. Assim, claro, ele cria na autoridade das Escrituras. Todos os seus contemporâneos judeus acreditavam na autoridade das Escrituras. Mas, como ele estava enganado. Agora, a teoria é comumente chamada de teoria de kenosis. Kenosis é a palavra grega para
esvaziou, e é tirada de Filipenses 2, versículo 7. Ekenosis, porque ele se esvaziou na encarnação. Diz que a questão que os teólogos têm debatido o tempo todo é o que ele a si mesmo se esvaziou. E os estudiosos liberais dirão, bem, é claro que ele se esvaziou, senão ele, a sua divindade, pelo menos do seu conhecimento sobrenatural. E porque ele se esvaziou disso, então é compreensível que ele tenha cometido erros. E entre os erros que ele cometeu, estava a sua visão errônea das Escrituras. Bem, vamos pensar com muito cuidado a respeito disso. É verdade, pelo menos que nós podemos dizer que, durante a sua vida na Terra, Jesus não era onisciente. Pelo menos ele fazia perguntas, o que sugere que ele não sabia as respostas. Caso contrário, não havia muito ponto para ser perguntado qual é o seu nome e assim por diante. Mas o mais importante, ele disse especificamente que não sabia o dia da sua vinda. Ele disse, nem os anjos conhecem, os seres humanos não conhecem, somente o Pai sabe quando o Filho do Homem irá voltar. Então, o que é notável sobre essa declaração de Jesus é que ele sabia o que ele não sabia. Ele não era ignorante sobre a sua ignorância. Então ele conhecia os limites do seu conhecimento. Ele permaneceu dentro deles e ele nunca se afastou deles. Ele ensinou apenas o que o seu Pai lhe concedeu para ensinar e, portanto, ele não cometeu erros. Embora eu pense que ele não fosse onisciente, ele não era um errante. E, portanto, o seu ensino sobre o Antigo Testamento não estava errado. Dizemos, foi a verdade. Então, essa é a primeira rota de fuga possível, que quer dizer que ele se enganou por causa da kenosis. Agora, a segunda rota de fuga possível é dizer que ele fingiu que acreditava na autoridade das Escrituras, quando ele não sabia. Ele sabia perfeitamente bem que as Escrituras não eram infalíveis, ainda porque seus contemporâneos acreditavam que era, e porque ele não queria incomodá-los indevidamente. Ele concordou com o erro deles e fingiu que agora esta é a teoria da acomodação. Porque ele deliberadamente se acomodou à visão deles, embora ele sabia que estava errado, mas essa teoria, como espero que vocês concordem, é igualmente intolerável. Atribuir a Jesus Cristo um engano consciente é uma calúnia por conta própria à integridade. Além de Jesus nunca ter hesitado em discordar dos seus contemporâneos, se ele quisesse discordar deles. Ele não hesitava em dizer publicamente. Ele criticou seus pontos de vista sobre a tradição do sábado, sobre o jejum, sobre a política, a compreensão do messianismo. Então, se ele discordasse de todas essas coisas, por que ele não discordaria da visão deles, das Escrituras, se o fizesse isso? A partir daí, a teoria da acomodação faria Jesus culpado do pecado que ele mais detestava. E esse é o pecado da hipocrisia, fingindo o que você não acredita. Então, deixe-me recapitular o que nós vimos até aqui. Aqui estão duas tentativas de rota de fuga. Ambas declaram que o ensino de Jesus estava errado. De acordo com o primeiro, o erro de Jesus foi involuntário. Ele não pôde evitar. Foi porque ele estava preso na mentalidade de um judeu do primeiro século. De acordo com o segundo erro, Jesus errou deliberadamente. Ele escolheu fingir que concordava, quando ele não concordava. O primeiro falava que Jesus foi enganado. De acordo com o segundo, ele era um enganador. Mas tanto a kenosis quanto a acomodação devem ser firmemente rejeitadas. Eles desacreditam seriamente a honestidade e integridade e a autoridade do Filho de Deus. Se esforçando contra as especulações caluniosas, Jesus, nós dizemos, sabia o que estava dizendo. Ele quis dizer o que estava dizendo e era verdade. Então, nós devemos acreditar e ensinar também. Onde nos voltamos agora da autoridade do Antigo Testamento e o endosso de Cristo à autoridade do Novo Testamento,
e a provisão de Cristo para isso. O argumento é o seguinte: Jesus não apenas previu a escrita do Novo Testamento, as escrituras do Novo Testamento. Elas são paralelas às escrituras do Antigo Testamento. Ele não apenas viu, ele pretendeu isso. E pela mesma razão, ou seja, para registrar e interpretar o que Deus estava fazendo agora por intermédio de Cristo. Então ele tomou as providências para isso ao nomear e equipar os seus apóstolos. E a natureza e a função dos apóstolos é absolutamente crucial para a nossa compreensão do argumento. Então considerem comigo esta palavra, apóstolos, a palavra grega para apóstolo. O verbo significa enviado, e portanto o substantivo apóstolos é aquele que é enviado. E é usado no Novo Testamento de 3 maneiras bem distintas. E eu acho que nós precisamos entender isso. Uma vez, e apenas uma vez, é usado para todas as pessoas cristãs. Os discípulos de Jesus são, em certo sentido, apóstolos, num sentido de enviados ao mundo. Esta é uma ocasião que está no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 16. No contexto do lava-pés no cenáculo, Jesus disse que aquele que é enviado, em grego, que é apóstolos, aquele que é enviado não é maior do que aquele que o enviou. Então, todos nós, em um sentido, fazemos em uma parte, sim, da missão apostólica da igreja, que Jesus disse em outro lugar: como o Pai me enviou ao mundo, então eu envio vocês ao mundo. Nós somos enviados para o mundo para testemunhar e servir. E nesse sentido, nós somos todos apóstolos. Nós todos participamos da missão apostólica da igreja, compartilhando o Evangelho com o mundo. Mas 2 ou 3 vezes, a palavra apóstolos é usada para os apóstolos das igrejas, que chamaremos de parceiros de missão, ou, se vocês preferirem, de missionários enviados por uma igreja a outra, a fim de cumprir alguma missão ou outra. Em 2 Coríntios 8, 23, Paulo se refere a certos irmãos como representantes das igrejas. Agora, acho que é a nova versão internacional, mas o grego é os apóstolos das igrejas. E em Filipenses 2, 25, um caminho... Tito era um membro da igreja de Filipos, e é dito por Paulo na carta de Filipos para ele ser o seu mensageiro, o seu representante, literalmente o seu apóstolo, porque ele saiu em uma missão, ele foi enviado, na verdade, para trazer algum dinheiro para o apóstolo Paulo. Então, uma vez, e apenas uma vez, a palavra apóstolo é usada. Em um verso ou 2, 3 ou 4 vezes é usado no Novo Testamento para os apóstolos, os missionários das igrejas, mas o uso esmagador da palavra é daquele suco único que geralmente chamamos os 12 apóstolos, a quem Paulo e Tiago, o líder da igreja em Jerusalém, fomos adicionados mais tarde. Esses eram apóstolos de Cristo, não os apóstolos das igrejas, foram enviados pelo próprio Jesus. Então considere agora, a fim de compreender o significado deste duplo pano de fundo para essa palavra apóstolos. Por um lado, um pano de fundo profético, e por outro, um pano de fundo rabínico. O apóstolo era o equivalente do Novo Testamento de ambos. Por isso, tome os profetas do Antigo Testamento. Eles foram descritos como tendo sido enviados por Yahweh. Eu estou enviando vocês, Deus disse a Moisés. Para Isaías, quem enviarei? Quem irá? E Isaías diz: eis-me aqui, envia-me a mim. E essa foi a sua comissão, como um profeta. Bem, Deus disse a Jeremias: você deve ir a todos que eu te enviar. Porque, de novo, por intermédio de Jeremias, Deus disse aos israelitas, dia após dia:
De novo e de novo, eu enviei a vocês os meus servos, os profetas. E essa linguagem de envio que é usada, eu quero dizer, eu dei a vocês uma pequena amostra, é usada de novo e de novo no Antigo Testamento. Ela é muito significativa e é usada tanto aos falsos profetas quanto aos verdadeiros. Aqueles que Deus disse que eles estão profetizando mentiras em meu nome e eu não os enviei. Então, eles não tiveram nenhuma comissão como profetas. Eu não os enviei. Então, como Yahweh enviou os seus profetas? Para falar a Israel em seu nome. Então, Jesus enviou os 12 para falar e pregar em seu nome. Os 12, onde o equivalente do Novo Testamento aos profetas do Antigo Testamento. E foram igualmente inspirados. Bem, se o primeiro pano de fundo para o significado de apóstolos foi profético, o segundo não foi profético, mas foi Shalia. É do judaísmo rabínico. A Shalia foi alguém que era enviado pelo Sinédrio, o Supremo Conselho, para ensinar em seu nome. E era dito que essa era uma pequena frase assim, muito importante para nós tentarmos lembrar da Shalia. Aquele que enviou ao apóstolo, profeta, o Shalia, aquele que foi enviado por uma pessoa, é como essa pessoa, em outras palavras, ele carrega consigo o envio, a autoridade para enviar. Bem, fazendo essas coisas de forma profética e sobre o Shalia, Jesus ainda escolheu deliberadamente esse título apóstolos em grego, pelo menos para os 12. E eu cito, ele chamou seus discípulos para junto dele, ele escolheu 12 deles e os designou apóstolos. Lucas 6, versículo 13. Então, eles eram porta-voz dele, seus embaixadores, eram representantes dele, autorizados, seus apóstolos enviados por ele ao mundo. Então, ele os enviou, dizendo que quem ouvir vocês, irá ouvir a mim, porque vocês carregam a minha autoridade com vocês. Quem receber vocês, receberá a mim. Quem rejeitar a vocês, rejeitará a mim. Então, mais tarde, como veremos, em um momento, ele acrescentou Paulo e Tiago. Agora, é importante entender a singularidade tripla. Pode ser quádrupla, mas certamente a singularidade tripla dos apóstolos de Jesus Cristo. A primeira foi a nomeação deles pessoal e a autorização pelo próprio Jesus, visto como ele escolheu os 12 e como concedeu a eles a sua autoridade. E em seguida, na estrada de Damasco, que não foi simplesmente a conversão de Saulo, mas o comissionamento de Saulo, Jesus ressurreto disse a Saulo: Ego apostolos sid. Eu te faço um apóstolo. Eu te envio como um apóstolo. Ele era o apóstolo, é claro, aos gentios. E em 9 das 13 cartas de Paulo, ele começa Paulo como um apóstolo, de acordo com a vontade de Deus, ou de acordo com o mandamento de Deus, o comando de Deus. Então, aí é a sua nomeação pessoal e a autorização de Jesus. Em segundo lugar, eles tiveram uma experiência de testemunho ocular de Jesus. Jesus apontou isso bem para que estivessem com ele. Marcos 3, versículo 14. Ele deu-lhes incomparável oportunidade de ouvir as suas palavras para enxergar, para ver suas obras. Em seguida, testemunhar o que eles tinham visto e ouvido. E o Evangelho de João, capítulo 15, versículo 27, Jesus disse no cenáculo: vós também devem testemunhar, porque vocês têm estado comigo desde o início. Então, quando Judas teve que ser substituído como 12º apóstolo, Pedro deixou claro o tipo de qualificações que ele precisaria. Teria sido dito que Pedro foi aquele que nos acompanhou durante todo o tempo que o Senhor Jesus entrou e saiu entre nós, a fim de que ele pudesse estar conosco, a testemunha da ressurreição. Agora, Paulo e Tiago não tinham testemunhado a Cristo
durante o seu ministério público, mas eles haviam sido testemunhas da ressurreição. Eles pegam Paulo assim, porque é por isso que Paulo ainda poderia ser um apóstolo, embora ele não tivesse tido a companhia de Jesus durante os dias do seu ministério público. 1 Coríntios 9, versículo 1. Não sou apóstolo, diz Paulo, não vi Jesus, nosso Senhor. Então ele afirma que na estrada de Damasco ele recebeu uma aparência ressurreta. Ele teria visto Cristo Jesus e se tornado uma testemunha ocular. Ele poderia ser um apóstolo. Ou de novo, 1 Coríntios 15, versículo 8. Por último, ele dá uma lista que vocês podem se lembrar de diferentes apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim. E por mim, para o menor dos apóstolos. Então, em ambos os versículos, ele vai reto por ter visto Jesus apóstolo. Então, essa é a razão porque precisamos ter a coragem de dizer que não há apóstolos na igreja hoje em dia. Não há ninguém, pelo menos que tenha autoridade do apóstolo Paulo, ou o apóstolo Pedro, ou o apóstolo João. Claro, há bispos, há arcebispos, que são superintendentes, que são plantadores de igrejas, missionários, mas eles não são apóstolos, não devemos chamá-los de apóstolos. Poderíamos pensar apenas em dar a eles o adjetivo e dizer que eles têm um tipo de apostólico no ministério. Eles têm um ministério apostólico, mas eu já disse várias vezes aos meus amigos carismáticos, certamente vocês não creem que há alguém na igreja hoje em dia com uma autoridade comparável à autoridade de Paulo e Pedro e João. É claro que eles dizem, não, é claro que não há ninguém com essa autoridade. Então os apóstolos, os 12, não tiveram sucessores, porque um elemento essencial, a qualificação para o apostolado, era ter visto o Senhor ressurreto em uma aparição de sua ressurreição. Então, a sua nomeação pessoal e autorização por Jesus, eles são o que eu testemunhei, a experiência de Jesus. Em terceiro lugar, a inspiração extraordinária do Espírito Santo. Chegamos agora ao cenáculo, ao discurso sobre a última noite da vida de Jesus na terra. E ele deu a eles, naquela ocasião, no cenáculo, duas promessas especiais que se aplicam não a nós, mas aos apóstolos que estavam reunidos ao redor dele no cenáculo. A primeira promessa foi lá em João 14, 26. Ele vai lembrá-los de tudo o que ele disse para eles sobre o Espírito Santo. Ele vai dizer, eu disse muitas coisas para vocês, e quando ele vier, ele vai lembrá-los do que eu disse a vocês. É um ministério que vai lembrá-los. E a segunda promessa foi o Evangelho de João 16, versículos 12 e 13. Eu tenho muito mais a dizer a vós. Jesus confessou que o seu ministério de ensino havia sido inadequado, vamos dizer assim, no senso de que ele queria ensiná-los muito mais, mas eles eram tão assim ignorantes, estúpidos, que ele não podia dizer a eles tudo o que queria dizer a eles. Mas ele disse, quando o Espírito Santo vier, ele vai conduzir vocês por toda a verdade. Em outras palavras, ele vai completar ou vai cumprir o ministério de ensino que eu, Jesus, não fui capaz de cumprir aqui com vocês. Agora, esses dois textos são regularmente mal aplicados. Eles são mal aplicados a nós. Por exemplo, eu conheço cristãos que dizem, bem, eu tenho uma má memória, mas o Espírito Santo vai me lembrar, ele vai me ajudar na minha memorização das Escrituras. Bem, você poderia dizer que é um significado secundário ou terciário, mas não é sobre o que Jesus está falando na época. E, de novo, as pessoas tomam outra promessa de que ele nos conduzirá por toda a verdade. Dizem que o Papa usa essa promessa regularmente, que o Espírito Santo o conduziu à verdade, até mesmo além das Escrituras. Alguns liberais ensinam a mesma coisa, que é comumente mal interpretada. Mas saiba que essas promessas são feitas aos apóstolos. E nós não podemos mudar a voz no meio da frase. Quem é o vós aqui? A quem essas duas promessas foram feitas? Bem, ouça com atenção. Este é Jesus falando. Tudo isso vos falei para vós, enquanto ainda estive com vós, ou convosco. Mas quando o Espírito Santo vier, ele vai lembrá-los de tudo o que eu disse a vocês.
eu tenho muito mais para dizer a vós, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando ele vier, ele vai guiá-los. Acho que são 7 ou 8 vezes que o vós é repetido. Então Jesus, realmente ele disse muitas coisas para eles. Mas agora o Espírito Santo vai lembrá-los dessas coisas que eles tinham aprendido com ele. De novo, o Espírito Santo tinha muito mais a revelar a eles. Mas eles não suportariam naquele ponto. Eles tiveram que esperar que o Espírito viesse. O Espírito complementaria ou ia completar o que Jesus havia ensinado a eles. Então, eu espero que nós tenhamos 2 promessas claras em nossas mentes. Em primeiro, o Espírito tinha um ministério de lembrança, de lembrar. E segundo, o Espírito teve uma conclusão. Ele veio para suplementar o ministério. A primeira promessa foi cumprida na Escritura dos Evangelhos. A segunda promessa foi cumprida nas Epístolas. Agora, me venha para o que eu disse aqui, pode ser uma 4ª singularidade nos apóstolos. E essa é a capacidade de fazer milagres. É claro, nós nunca devemos restringir a Deus e dizer a Ele quando Ele tem permissão para fazer milagres ou não. Se nós quisermos ter uma compreensão bíblica dos milagres, nós devemos dizer que o seu maior propósito teria sido autenticar novos estágios de revelação, um dos quais é o ensino dos apóstolos, para que o apóstolo Paulo pudesse dizer que é o que está em 2 Coríntios 12, versículo 12. Ele diz que as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós com toda a persistência por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Assim Paulo diz sobre o seu próprio ministério de ensino como apóstolo. Isso foi autenticado por milagres. Agora nós devemos passar da 3ª singularidade para a 4ª, sobre os apóstolos, para o reconhecimento da singularidade deles. Primeiro pelo próprio Cristo, onde eu já citei isso em Mateus 10:40. Quem receber a vós, recebe a mim. Eu concedi a vós autoridade para que eles ouvissem vós, apóstolos, e assim estariam ouvindo a mim, o próprio Cristo. Em segundo lugar, a sua singularidade foi reconhecida pelos próprios apóstolos. É uma autoridade apostólica autoconsciente. É um santuário em suas cartas. Eles não escreveram em nome da igreja. O que eles leem livremente para as igrejas em nome de Cristo. Eles exigiam que as suas cartas fossem lidas em público, na Assembleia, ao lado das Escrituras do Antigo Testamento. Dizia que as igrejas começassem a coletar as cartas apostólicas e fizessem com que fossem lidas durante o culto de adoração. E Paulo agradeceu a Deus em 1 Tessalonicenses. E quando os Tessalonicenses receberam a sua carta, eles não a receberam como a palavra de homens, mas como a palavra de Deus. Agora Paulo alegou que as suas palavras eram as palavras de Deus. Elas são igualmente surpreendentes, eu creio. No capítulo 3 de 2 Tessalonicenses, onde Paulo escreveu: agora eu ordeno a vós, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vocês fiquem longe de irmãos indisciplinados e assim por diante. E se alguém fizer vocês não obedecerem às minhas instruções nesta carta, fiquem longe. Agora, nós dizemos uns aos outros, mas quem é este que está emitindo mandamentos e esperando obediência? Não há ninguém na igreja hoje em dia com uma autoridade comparável a essa. Mas Paulo usou essa linguagem e ele acreditava que tinha a autoridade de um apóstolo. Agora eu vou em Gálatas 4, 13 a 15, o que em meu próprio pensamento é o mais extraordinário de tudo. E vós sabeis... Ele leu para o escrivão dos Gálatas: e vós sabeis que vos preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. Não sabemos o que. Algumas pessoas pensam que ele pegou malária nos pântanos da Panfilha. E quando ele subiu as montanhas Taurus, ele estava doente. Isso havia afetado a sua visão e desfigurou ele de uma maneira que ele disse a eles: se vocês pudessem ter feito, vocês fariam.
me daria os seus próprios olhos, me daria um transplante de qualquer maneira. A minha doença foi uma provação para vocês, uma tentação, provavelmente porque isso desfigurou ele. Mas vocês não me desprezaram. Apesar disso, vocês me acolheram como se eu fosse um anjo de Deus e como se eu fosse o próprio Cristo Jesus. Agora pense que é uma coisa mais surpreendente, que ele não os repreendeu por pensarem muito nele. Não, eles estavam certos em considerá-lo como tendo a autoridade do próprio Cristo Jesus. Porque eles eram apóstolos de Jesus, agora somos seus representantes, seus plenipotenciários. Então, a autoridade única dos apóstolos foi reconhecida pelo próprio apóstolo. Ele disse, e eu leio, foi reconhecido pela igreja primitiva. Eles acreditaram que quando a era apostólica chegou ao fim e o último apóstolo morreu, que eles se mudaram para uma nova situação. Ao todo, e acho que o melhor exemplo disso é de um homem chamado Bispo Inácio. Geralmente é dito por estudiosos, em 110 depois de Cristo, que o bispo da Antioquia, da Síria, ele foi condenado à morte como cristão e estava a caminho da Antioquia para Roma para ser executado. E a caminho, porque demorou, é claro, várias semanas. Ele escreveu 7 cartas que sobreviveram aos romanos. Sobreviveu tudo isso e outras coisas. E isso é o que o bispo Inácio escreveu várias vezes em suas cartas. Eu não dou ordens como Pedro ou Paulo, pois eu não sou um apóstolo, mas um homem condenado. Agora, ele era um bispo na igreja de Deus, ele foi uma das primeiras evidências do que chamamos de episcopal anárquico. Ele disse, eu não sou apóstolo, não tenho autoridade dos apóstolos, não posso comandar vocês, pois eles o fazem. Então, em suas primeiras batalhas com os hereges, os pais da igreja gostavam de italiano, e Enéas apelou para o ensino dos apóstolos. E assim o fez tenazmente em sua refutação das áreas heréticas. Então agora eu acho que nós precisamos considerar o cânone do Novo Testamento e porque foi resolvido. Não foi resolvido até cerca de meados do século III. Mas o próprio fato de que a igreja primitiva fechou o cânon e viu a necessidade de fechar o cânon mostra que ela traçou uma linha clara entre a era apostólica e o período pós-apostólico. O teste de canonicidade era uma pós-olicidade. Eles se perguntavam se este livro havia sido escrito por um apóstolo. Se não, podia-se dizer que, por exemplo, Lucas não era um apóstolo, mas ele era um companheiro próximo do apóstolo Paulo. Então, se eles vieram do círculo dos apóstolos, se eles contivessem o ensino dos apóstolos, se o livro fosse apostólico de uma dessas maneiras, então seria aceito no Novo Testamento. Eu estou quase terminando, mas eu quero dar 2 outros exemplos para compartilhar com vocês. Em quarto lugar, os reformadores. Os reformadores do século XVI entenderam a singularidade dos 12 apóstolos. Aqui é uma citação de Lutero. Portanto, está se referindo ao Sermão do Monte. Portanto, Jesus submete o mundo inteiro aos apóstolos, por intermédio de quem sozinho deve e precisa ser esclarecido. Todas as pessoas do mundo, reis, príncipes, senhores, aprendizes, homens sábios, homens santos, todas as pessoas do mundo têm que se sentar enquanto os apóstolos se levantam. Tem que se deixar ser acusado e condenado em sua sabedoria e santidade, como homens que não conhecem doutrina nem vida, em relação justa com Deus. Bem, ali é o mundo inteiro sentado enquanto os apóstolos se levantam para ensiná-los. E o meu quinto exemplo vem da igreja contemporânea, e surpreendentemente o suficiente da igreja anglicana. Na conferência de Lambeth, de 1958, um longo tempo atrás, os bispos produziram uma declaração realmente muito boa sobre as Escrituras. E eu quero deixar esta parte para vocês. A igreja
não está acima das Sagradas Escrituras, mas debaixo delas. No sentido de que o processo de canonização não foi aquele em que a igreja conferiu autoridade acima dos livros, mas aquele em que a igreja reconheceu que eles possuíam autoridade. E por quê? Os livros foram reconhecidos como dando o testemunho dos apóstolos sobre a vida, o ensino, a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. E a interpretação pelos apóstolos desses eventos. A essa autoridade apostólica, a igreja deve sempre se curvar. É necessário que a igreja se curve diante da autoridade dos apóstolos. Então é hora de resumir e concluir. Primeiro, nosso Senhor Jesus Cristo endossou repetidamente a autoridade do Antigo Testamento, descascando-o e se submetendo à sua autoridade, Ele mesmo é isso. E em segundo lugar, o nosso Senhor Jesus Cristo deliberadamente forneceu, proveu a Escritura do Novo Testamento, apontando e equipando os seus apóstolos para falarem e ensinarem em seu nome. Então, o Antigo Testamento e o Novo Testamento estão aí de maneiras diferentes. Eles são a raiz de sua autoridade. Portanto, se nós desejarmos nos submeter à autoridade de Cristo, nós devemos nos submeter à autoridade das Escrituras. Se quisermos ouvir a voz de Cristo, nós devemos ouvir as Escrituras, por intermédio das quais Ele fala. A autoridade das Escrituras carrega consigo a autoridade de Cristo. Então, a questão final diante de nós, esta noite, e a questão final diante de toda a igreja hoje em dia, é: quem é o Senhor? É a igreja, o Senhor ou Jesus Cristo? Então, que tem a liberdade de editar e manipular os seus ensinamentos? Ou é Jesus Cristo, o Senhor da igreja, para que ela creia e obedeça a Ele? E desde então Jesus Cristo é o Senhor. E não deve haver hesitação em nossa parte sobre a nossa resposta a essas questões.